Começar o culto falando sobre GCC, amém? Vou chamar a Priscila aqui para ela falar sobre se é bom ou não fazer parte de um GCC, amém? Vem, Priscila. Boa noite, graça e paz. Eu tive a oportunidade de fazer parte logo no início de um GCC. Fui liderada por Aninha, que não está mais aqui. Foi um momento de muito crescimento para mim. Eu sempre tive dificuldade assim, de me enturmar. E lá eu consegui fazer amizades. Na época eu estava morando longe e fazia parte daqui da igreja. Então, para mim era um pouco difícil criar relacionamentos, né? E lá no GCC eu consegui criar um certo vínculo com as meninas do GCC. Depois eu fui líder de GCC de mais 2. E é um momento assim de muito crescimento e a amizade que gira em torno. No GCC último que eu fiz parte, a gente sempre faz muita comida, então era bem... É muito bom, porque todo mundo se enturma com mais facilidade. Acabava o GCC, a gente ficava lá, se deixasse, entrava meia-noite e a gente lá, conversando, é muito bom. Amém? Aleluia. Pronto, gente. GCC é isso. Amém? Grupo de comunhão e crescimento. Amém? Quanto mais alimento, mais crescimento. Amém? Então vamos abrir aqui em Atos 2. Glória a Deus. Eita, me deu uma salada agora de Ana e Peron. Estão lá do outro lado do país servindo ao Senhor. Amém? Atos 2:1. E então, é muito bom participar de um grupo de comunhão e crescimento, queridos. Amém? É isso que Priscila falou, né? Gera relacionamento, fortalece os laços, né? Se você percebeu, ela disse que tinha uma certa dificuldade, mas essa dificuldade foi superada. Amém? Por quê? Porque a partir do momento que você está inserido em um ambiente, né, descontraído, né, você vai aprender a fazer amizade, vai falar, vai ouvir também e vai crescer nessa área. Amém? Então, um dos benefícios que o GCC traz é o seu crescimento espiritual, mas também o seu crescimento como pessoa e o seu crescimento na área de relacionamentos. Eu falei no primeiro culto que você pode até ter um jeitinho meio calado, né, falando assim baixinho, mas você vai se relacionar com pessoas que vai te ajudar, querida, a crescer nessa área. Amém? É muito prazeroso, ok? Nós tivemos a oportunidade de liderar um também, e eu vou te dizer, gente, é algo de Deus. Essa ideia da igreja, né, está nos lares, não é ideia de um homem, é uma ideia do próprio Deus, e Jesus estabeleceu isso enquanto ele esteve aqui na face da terra, e ele ensinou os seus discípulos a viverem da mesma forma, amém? E vamos ver isso na palavra. Atos 2 diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 2: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Show. No mesmo lugar, amém? Que lugar é esse? Se a gente for anteceder os versículos, né, em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse que ficasse em Jerusalém, né, e esperasse pela promessa do Espírito Santo, porque eles seriam revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos nos cenáculos. Eles estavam 120 pessoas reunidas diariamente no cenáculo, e eles estavam orando. E cenáculo significa dizer sala de jantar, lugar de santa ceia. Então eles estavam numa residência diariamente, 120 pessoas. Eu fico imaginando o tamanho da sala daquela casa, para caber 120 pessoas, não é verdade? É uma casa grande. Amém? 120 pessoas orando, tendo comunhão, se relacionando. E aí, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, diz que eles estavam unidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa.
Então a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, que veio como um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, não só a sala onde eles estavam, mas a presença tomou conta de todos os ambientes. A primeira coisa que vai acontecer quando você abre a porta da sua casa para fazer um GCC lá, é a presença manifesta de Deus tomar conta de toda a casa. Está comigo, querido? Deus habita dentro de mim, dentro de você, mas a manifestação da sua presença, ela será notória quando você está falando a palavra na sua residência, quando você está confessando a palavra na sua casa, ouvindo louvores, orando, e se está manifesta você fazendo isso só, imagine você com um grupo de pessoas. Está comigo? Deus é muito bom. Então vamos lá em Marcos, capítulo 2. Então, alguém já disse, né, que o maior evento que existiu na face da terra não foi o homem ir à lua, mas foi o homem Jesus descer do céu e vir na terra. Amém? Mas nós podemos dizer também que o segundo maior evento foi a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo, querido, se deu em uma residência. Por que será? Porque a ideia de Deus, querido, é que a gente esteja reunido nos lares. E também no templo, que chamamos de igreja, mas nós sabemos que a igreja somos nós. Amém? Nós vamos ver algumas citações do apóstolo Paulo, falando a igreja reunida na casa de Priscila e Áquila, a igreja reunida na casa de Filemon, a igreja reunida na casa de Febe. Então, o apóstolo Paulo, porque ele tinha relacionamento com os seus líderes, que por sua vez tinha relacionamento com outros líderes, ele sempre cita em suas epístolas, e isso é um diferencial do apóstolo Paulo, isso é um diferencial em relação a outras epístolas dos outros apóstolos, que Paulo ele sempre está citando, ou no início, ou no final, o nome de pessoas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele formou discípulos, ele seguiu à risca aquilo que Jesus disse: vá e faça discípulos. E para fazer discípulo, querido, tem que ter relacionamento. Ganhar uma vida para Jesus é uma coisa, mas você fazer dela um discípulo é outra coisa. Amém? É cuidar bem dela, é não desistir dela, é suportar, querido. Eu falei em uma pregação aqui, eu acho que há uns 2 meses atrás, aproximadamente, que nós somos tutores uns dos outros. Nós somos guardião do nosso irmão, né, sobre aquela passagem de Abel e Caim. Nós somos guardião do nosso irmão, do nosso próximo. Então tem pessoas, querido, que nascem de novo, ela não tem ainda o conhecimento que você tem. Então você, como um filho mais velho, como uma pessoa mais madura espiritualmente falando, você tem que cuidar do mais novo. Eu dei um exemplo no primeiro culto a respeito de coisas dessa natureza, que eu vou citar agora, que eu e você certamente já ouviu em uma reportagem, de uma criança recém-nascida ser achada de repente no córrego, de repente numa lata de lixo. Quem já ouviu reportagem assim? Não é verdade? E o nosso coração enche de compaixão, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, né? Como é que uma mãe pôde fazer isso? Sim ou não? Não é assim? Deixa eu te dizer, como é que você acha que Deus se sente quando uma pessoa nasce de novo e a igreja que aquela pessoa, né, publicou que Jesus é o Senhor da vida dela, não cuida dela? Né? Nós temos que cuidar dos novos convertidos. Amém? E o pastor, ele não pode fazer isso sozinho. Por isso que essa ideia de Deus é fantástica. Deus compartilhou do seu espírito, querido, com todo aquele que nasceu de novo, com um propósito de cuidar do novo convertido, de fazer discípulo. Amém? Queridos, você está em Cristo, é uma nova criatura. Nós vamos ver isso aqui. As coisas velhas já passaram, e muitas vezes a gente fica focado só naquela questão: porque eu mentia, já passou; porque eu me prostituía, já passou; porque eu enganava os outros, já passou. Mas deixa eu te dizer, passou também o medo de fazer as coisas para Deus. Você agora tem ousadia aí dentro. Amém? Você é destemido, você é feito um leão. Amém? E com visão de águia. Está comigo? Glória a Deus. Então Marcos 2, 1. Vai falar a respeito de Jesus com um GCC na casa dele. Vê só, Jesus tinha um GCC na casa dele, tinha um grupo de comunhão e crescimento na sua casa. Amém? Jesus, quando estava na casa de José de Arimateia, é bem específico a Bíblia,
quando estava na casa de Pedro, bem específico, e curou a sogra de Pedro. Amém? Quando ele diz assim, Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa hoje, a Bíblia deixa isso bem claro. Mas aqui, Jesus estava na sua casa, porque ele se mudou de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar. E de repente ele chega de viagem e está em casa e logo faz um GCC. Vê que coisa tremenda. Amém? Dias depois, versículo 1 do capítulo 2 de Marcos, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto a portas eles achavam lugar. Essa é a visão de Deus, querido, para essa igreja aqui. Essa é a visão de Deus para o teu GCC. Seu GCC tem que ter tanta gente que as pessoas nem perto da porta vai achar lugar. Já pensou na casa de Daniel, as pessoas, né, pelas escadas, querido, querendo entrar na porta do apartamento de Daniel para ouvir a palavra. Na casa de Juca e Patrícia, pessoas ali fazendo fila ali para ouvir a palavra. Pessoas doentes, querido, querendo receber cura, como foi o que aconteceu aqui. 4 homens levaram um paralítico, que não podia se locomover, e aí foi para a casa de Jesus, porque ouviu falar que ali estava tendo poder. Isso significa dizer, querido, que nosso GCC não pode ser uma mera reunião de transmitir conhecimento, tem que transmitir vida, tem que transmitir poder, sabe, tem que orar em outras línguas, tem que estar ali reunidos, querido, tem que dar oportunidade para o pecador também, até mesmo questionar a respeito da palavra que está sendo ensinada. GCC é diferente de culto de igreja. Culto de igreja, eu estou aqui, eu poderia ter escalado uma outra pessoa para ministrar, e a gente não abre a oportunidade para se fazer pergunta, mas no GCC, querido, tem que ter essa abertura para as pessoas perguntarem, e até mesmo as pessoas falarem o que entendeu daquilo que foi ministrado. Por isso que tem que ter algumas perguntas básicas, querido, mas que faz toda a diferença, né? O que Deus falou com você durante a pregação? O que Deus falou com você enquanto eu estava falando? O que é que você pensa a respeito disso? Sabe, no GCC, querido, um pecador, ou uma pessoa que é um participante compromissado, ou seja, uma pessoa que já está indo várias semanas, mas não recebeu Jesus ainda, ela tem o direito de abrir a Bíblia e ler versículos. Não pode ser só o líder trabalhando. A ideia de Deus é que todos trabalhem. Amém. No GCC, querido, você é lembrado na data do seu aniversário. Amém. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Nós temos um sistema na igreja que ainda não está funcionando 100%, mas esse sistema vai te mandar uma carta no dia do aniversário, pelo teu e-mail. Amém? Para isso você precisa se cadastrar na igreja. Está comigo? Mas no GCC a gente vai comemorar. No GCC faz o que a Priscila disse, faz um churrasco, né, Robson? Amém? Faz um bolo. Está comigo? Uma tortazinha, encomenda Glauber. Está comigo, querido? E aí você ajunta ali as pessoas, querido, e como é bom. Eu me lembro, querido, que enquanto não havia nascido de novo, a gente tinha um grupo de relacionamento, eu e minha esposa, a gente jovens, na época, e hoje também somos jovens, né? Mas mais jovem, e a gente se reunia, querido, a gente também, né, louvava as músicas do mundo, né? Mas a gente se reunia, tinha relacionamento. E não é prazeroso isso? Porque quando a pessoa vem para a igreja, se converte, se distancia das pessoas. Se, querido, a chave, né? Se assim eu posso dizer, a chave mestra do evangelho é relacionamento. Deus enviou Jesus para tornar. Eita, eu estava te procurando, vem aqui. Já comeu? Agora a unção vai aumentar, amém? Aleluia. Glória a Deus, eu gosto dessa unção. Aleluia. Então, Jesus veio à terra para trazer a humanidade de volta ao relacionamento com o Pai. Está comigo, queridos? Deus é muito bom. Aleluia. Vamos aqui. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens.
E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Pergunta que não quer calar: quem é mais importante, o teu sofá ou o ser humano? Quem é mais importante, o seu tapete ou o ser humano? Quem é mais importante, o teu carro ou o ser humano? Então tem pessoas que têm dificuldade de abrir a porta da sua casa para um GCC, porque não pode mexer na decoração. Mas aqui na casa de Jesus, no original diz, querido, literalmente, que aqueles 4 homens que não conseguiram entrar pela porta porque jaziam uma multidão, eles disseram assim, eles não desistiram. Eles disseram, sabe de uma coisa? Vamos pelo telhado. E lá no telhado, querido, eles arrombaram o telhado da casa de Jesus, da casa do mestre. Será que você se incomodaria se acontecesse um acidente? Você está com umas pessoas na sua casa e de repente está lá os pecadores e você recebeu e de repente quebrou, né, um objeto na sua residência. Como você se comportaria? Será que você manteria o equilíbrio emocional? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e é nessas horas que a gente demonstra que é ou não. Será que você simplesmente deixaria o Espírito Santo fluir? Você deixava sair cura de você? Porque Jesus disse assim, rapaz, foi o que vocês fizeram? Quebraram aqui o telhado da minha casa. Chama seu Jeremias aí para ajeitar. Não, querido. Ele foi lá e curou o paralítico. Sabe, existe um nível de prosperidade que Deus quer manifestar nas nossas vidas, mas nós precisamos, querido, nos se envolver mais no ID, no fazer discípulo, sabe? Esquecer a sua própria vida, querido. Você está em Cristo, você está morto para você mesmo. Jesus disse lá em João capítulo 4, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, ele disse, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Ele disse, querido, que o básico que eu e você necessitamos para a sobrevivência, que é o alimento diário, ele comparou, né, com fazer a vontade de Deus. Porque eu disse, mestre, come? Ele disse, não, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E naquele momento, querido, ele trouxe uma ideia do que nós devemos fazer. Ele disse, vocês não estão dizendo que falta 4 meses para a colheita? Eu digo algo para vocês, ergue os olhos e veja que o campo está pronto. E a Bíblia diz que Deus Pai a semente plantou, que foi Jesus. E essa semente tinha que morrer, e ele morreu, para dar muitos frutos. E Deus quer, querido, está lá em João capítulo 15, ele diz que ele enviou a mim e a você, como o Pai o enviou, e ele disse, eu vos envio para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus não quer, querido, que a gente simplesmente ganhe uma pessoa para Jesus, mas Deus quer que essa pessoa permaneça, porque ali o fruto que está em João capítulo 15, não é fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, não é o fruto do Espírito recriado, o fruto ali é vidas, em João 15, então ele disse, eu enviei vocês para que vocês deem muito fruto, mas que esses frutos permaneçam. Então Deus não quer, querido, que a gente ganhe uma pessoa para Jesus e jogue ela no lixo. Não, te vira aí. Não, querido, deixa eu falar algo para você. Você deve ter se lembrado disso quando você se converteu. Querido, existe uma batalha, existe ainda hoje, existe um bom combate, né, da fé, mas existe uma batalha da mente, nos pensamentos. Agora uma pessoa, querido, que está acostumada a ir no mundão, a fazer coisas erradas, né, a viver de uma vida totalmente errada. Tem outros que dizem assim, mas eu não traí minha mulher, eu não roubo, eu não minto, mas preciso de Jesus do mesmo jeito, né? Aí tem uma vida e de repente nasce de novo. Deixa eu te dizer, existe, querido, um choque. Vou te explicar melhor. A pessoa sai daquele ambiente de convívio da sua turma de pecadores e passa a se relacionar agora dentro da igreja, onde ele não conhece as pessoas, não sabe o que pode e o que não pode fazer. E essa pessoa precisa ser acolhida, querido, desse ambiente, precisa ser cuidada. E o pastor não vai fazer isso só.
O pastor, segundo está na Bíblia, querido, assim como o profeta, o apóstolo, o mestre, né? Aqueles que estão inseridos no evangelismo, nos 5 dons ministeriais, eles estão estabelecidos para aperfeiçoamento dos santos, para o serviço, está lá em Efésios. Então existe uma unção nos 5 dons ministeriais para capacitar o restante da igreja, para que essa igreja possa fluir naquilo que Deus já disse que tinha que ser feito, que é a evangelização mundial, que é estar cuidando de pessoas, que é estar indo de casa em casa, querido. Amém? Vamos aqui. Aleluia. Vamos lá para 2 Coríntios. Capítulo 5. Versículo 17. E assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, querido, nós gostamos de ouvir que somos embaixadores de Cristo, né? Pensamos logo na prosperidade financeira, né? Pensamos logo no bem-estar social, que temos direito de ter também. Mas somos embaixadores, querido, para trazer a palavra da reconciliação. Deus confiou a mim e a você esta palavra. Se tem algo, querido, que é importante na Bíblia, e Deus deixa isso bem claro, é o seu nome e a sua palavra. E Ele confiou o seu nome e a sua palavra a mim e a você. Quer ver isso? Vamos lá no Salmo 138. Eu acho que é aqui. Isso, Salmo 138. Ele diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua. E Deus confiou essa palavra a mim e a você. Aí eu te pergunto, qual é o seu grau de importância no projeto de Deus? Será que você é o vermezinho de Jacó? Será que você é um zero à esquerda? Será que você é uma pessoa sem nome, sem valor? Não, você tem muito valor, ao ponto de Deus confiar o nome dele a você e a sua palavra, que ele exaltou acima de todas as coisas. E ele disse: agora Cleone, que estava perdido, né, predestinado ao inferno, mas também ao mesmo tempo predestinado para a salvação em Cristo. E aí Cleone recebe Jesus, e agora ele diz assim: agora você é embaixador, agora você vai anunciar essa palavra, agora você vai cuidar de pessoas. E eu quero te dizer, querido, você pode estar chamado nos 5 dons ministeriais, mas a gente vai começar cuidando de 1, 2, 3, 4, mas Deus quer multidões nas casas. Querido, não se preocupa se a sua casa não tem cadeira suficiente. Não se preocupa se na sua casa, mas na minha casa não tem uma mesa. Fica tranquilo. Eu não sei se você já teve esse prazer, né, de sentar no chão e comer. É prazeroso. A gente come do mesmo jeito. Está comigo? Amém. Ninguém aqui nunca fez um piquenique, né? Porque na minha época a gente não ia para o hotel não, ia para aquelas barracas que armava na praia, aí comia no chão, não tinha problema não. Está comigo, querido? Então deixa eu te dizer, ninguém vai para a tua casa para observar o que você tem ou o que não tem, mas vai para se relacionar com você, com a pessoa do Espírito Santo, e manifestar a glória de Deus lá, a tal ponto, querido, que os vizinhos vão querer saber o que está acontecendo ali.
Rapaz, o que é que está acontecendo na tua casa toda quarta-feira? Que a gente percebe algo diferente aqui. Aí você é uma porta para você convidar a pessoa. Ou então você fazer feito Jesus, querido. Crente, deixa eu te dizer, crente não tem vergonha não, querido, de fazer as coisas para Deus não. Imagina, querido, você chegar assim para uma pessoa e dizer: ei, eu queria ir na sua casa hoje à noite, é possível? Queria orar por você. Você está precisando de ajuda? Está precisando que eu ore por você? Querido, a oração abre uma porta, sabia? Necessariamente você não precisa começar um GCC já com estudo, não. Mas você pode chegar para a pessoa e dizer: posso ir na sua casa orar por vocês, pela tua casa? E ali você orar, querido, e a pessoa daqui a pouco está se aproximando mais de você. E aí você pergunta: posso voltar aqui a semana que vem e continuar orando por você? Daqui a pouco, querido, você vai perguntar para aquela pessoa: olha, a gente pode se reunir aqui para estudar um pouco da palavra de Deus? É diferente, querido. Eu falei no primeiro culto, não vou deixar vocês de fora. Muitas pessoas têm a ideia de que igreja só pede dinheiro. As pessoas aí no mundo, né? Para muita gente aí no mundo, todo pastor é ladrão, né? Mas eu te garanto que não, né? Eu já disse aqui que nem todo bancário é ladrão, nem todo empresário é ladrão, nem todo político é ladrão, não é verdade? Nem todo pastor é ladrão. Mas existe uma fama, né, que as igrejas estão tirando dinheiro do povo, né? Porque a mídia não quer propagar as curas e milagres que existem. Não tem interesse. Está comigo, querido? Agora, quando você traz uma pessoa para a sua residência ou para a residência de alguém, que ela ali é curada, que ali recebe uma restauração familiar, que ali um filho sai das drogas, né? Um filho de repente está sendo insubmisso aos pais e começa a honrar pai e mãe, começa a ter paz dentro dos lares. Aí essa pessoa, querida, ela vai só enxergar o reino depois que ela estiver no reino. Enquanto ela não estiver no reino, ela não vai enxergar esse reino não. Ela vai até criticar. Mas você, como um bom discípulo, querido, vai fazer outros discípulos, vai trazer essa pessoa para Jesus, porque você trouxe em primeiro lugar para a sua residência, trouxe em primeiro lugar para o seu convívio, e a pessoa vai ver que ser crente é muito bom. Sabe, querido, nós não estamos aqui prometendo um mar de rosas para ninguém. Eu, quando me converti, eu tive vários problemas para resolver, mas já foi diferente, querido, porque tinha paz, antes não tinha. Está comigo? Mas como é bom a gente ter alguém que a gente possa ligar e pedir uma oração, até que você cresça, né? E exerça a sua fé, e tenha um entendimento que a tua oração tem poder. Você acha que a oração do teu irmão mais velho tem mais força? Sim ou não? Até você ter o entendimento que a sua tem igual força. Se uma pessoa nascer de novo hoje aqui e orar, tem toda a força como se eu estivesse orando. Não vai ter o conhecimento a respeito de oração que eu tenho, mas usou o nome de Jesus, lacrou, acabou-se. Amém, querido? Crendo no que está orando, recebe. Amém? Mas até que cresça, precisa de pessoas. Eu não sei se você, quando nasceu, você já nasceu, saiu da barriga da sua mãe, já comendo, sozinho. Precisou de alguém para dar a comida, né? E foi andando, caiu, precisou de alguém para levantar. Mesma coisa é a igreja, querido. Nós somos uma família. Quando um dos nossos, né, cai em pecado, nós não temos que julgar nem condenar. O nosso papel é ajudar. O nosso papel é dizer: meu irmão, minha irmã, não desista. Eu te amo, vamos em frente. Ainda que tenha sido algo contra você e te machucou, você tem que liberar perdão e amar esse próximo. Sabia, querido, que na igreja às vezes existe desentendimento entre irmãos? Minha esposa disse: nada. Porque existe na família, e a igreja é uma grande família. E pode existir, querido. E GCC, né, permite que você conheça melhor o outro. Um pastor disse certa feita que na célula, né, como na igreja dele ele chama, as máscaras caem. Porque na igreja é mais fácil esconder. Você tem um comportamento exemplar. Mas no dia a dia, né? A pessoa, você que é britânico, cumpre o horário fielmente. Aí marcou o GCC, um irmão que você vê o irmão na igreja, é perfeito. 20 horas, irmão. Tá certo, 20 horas. Aí você chega lá,
arrumou sua casa, 19h50, nada do irmão. 19h59, nada do irmão. E você já passou, porque você é britânico, você já passou o número do seu telefone, disse para o irmão: irmão, pode ligar para mim se houver algum problema, se houver algum atraso. O irmão não está nem aí. O irmão chega lá para as 8h30, se achando que não chegou atrasado. Isso é um desvio de caráter, não honrar a palavra. Aí você tem que o quê? Calma, amém? Tem que tratar o peixe. Você não vai perder o peixe, está comigo? Então essas coisas acontecem na igreja, querido. E a gente vai crescendo. No GCC tem essas oportunidades de crescimento. De você como um líder está ali, você ensinou a palavra, ensinou. E daqui a pouco, quando você viu aquela pessoa que você já ensinou, está nos mesmos erros. Feito criança mal criada. Mas quem aqui é pai e mãe, né, que já teve filho numa estação de ser mal criado, jogou o filho fora? Ninguém. Você começou a ajustar, amar, corrigir. E aí, mesma coisa no GCC, querido. E essa igreja vai crescer tanto. Essa igreja vai ser reconhecida como uma igreja que ama. Já é, mas vai ser reconhecida muito mais. Sabe que ama o próximo, mas também ama os que estão dentro de casa. Porque, querido, deixa eu te dizer, se a gente ama, né, como Deus ama o mundo de tal maneira, e a gente vai buscar o pecador, porque quando um dos nossos cai em algum tipo de pecado, a gente não quer amar? Não tem alguma coisa errada não nisso? Tem. Então a gente tem que o quê? Amar dobrado, feito tapioca. Os de casa. Está comigo? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Então voltamos aqui. Vai lá para Atos 9. Atos capítulo 9. Atos 9, 17. Glória a Deus. Aqui está narrando, né, a imposição de Ananias sobre a vida de Saulo. Então Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, ele estava arrastando mulheres, crianças das residências. Entrava nas casas. Lembra, abriu, fala, ele entrava nas casas. Então significa dizer que a igreja estava nas casas. Bem, isso é muito importante. E ele entrava nas casas e saía arrastando as pessoas. Preste atenção, querido, o que esse rapaz estava fazendo, né? O caos, querido, emocional que ficava naquela residência, né? De um pai de família ver sua mulher sendo arrastada por um homem, seus filhos, e separação de pessoas, violência. Mas aí Deus chega para Ananias e vai bater um papo com Ananias. Ananias estava orando e o Senhor diz: Ananias, eu quero que você vá impor as mãos sobre Saulo. Vamos ver aqui. Então Ananias foi e entrando, impôs sobre ele as mãos. Vou ler do 14. E para aqui, né, Ananias falando com o Senhor: trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Presta bem atenção, querido. Quem aqui de nós, né, se tivesse vivendo um nível de perseguição, a igreja de Rio Doce, por um ser humano que tivesse fazendo o que Saulo estava fazendo, quem aqui de nós imaginaria que ele era um instrumento precioso para Deus? Sabe que a gente não ia imaginar? Sabe por quê? Porque a gente ainda está um pouco carnal na ótica, e a gente tem que ser mais espiritual, porque a Bíblia diz para mim e para você que nós não podemos considerar mais ninguém segundo a carne. Ou seja, Jesus não morreu para salvar todo mundo. Então as pessoas do mundo, elas já têm o direito da salvação, mesmo sem saber, já têm um direito garantido, só precisam receber. Por isso que nós temos que ministrar a palavra da reconciliação e não da condenação, da reconciliação. Está comigo, querido? Então, mesmo que tenha alguém falando mal de você, porque você agora é crente, mesmo que tenha alguém dizendo que fizeram uma lavagem cerebral em você, você tem que amar essa pessoa, porque essa pessoa é um instrumento muito importante para Deus. Porque se assim não fosse, Deus não tinha vertido o sangue por ela também. Está comigo?
Aí ele diz: pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, diga assim, na casa. Ok, existe coisas poderosas nas casas acontecendo, querido. Impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão, a vista, melhor dizendo, a vista, e fique cheio do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo nas casas. No seu GCC, querido, tem que ter batismo no Espírito Santo, tem que ter cura, tem que ter xaramanaia. Está comigo, querido? Tem que ser cheio do fogo. Não pode ser aquela coisa apagada, apática, não, querido, porque nós somos ministros, labareda de fogo, querido. Eu estava ensinando aqui no primeiro culto, aí um irmão veio visitar, de Vila Popular, aí na sala VIP ali, ele disse: pastor, eu falei para o meu colega que o senhor era bem assim, e o senhor estava ministrando Ele estava sentindo falta da risada, mas no primeiro culto não teve a risada, amém? Deixa eu te dizer algo, querido. Deus é muito bom, mas na casa pode ter risadas. Já pensou que você começar a rir, né? Porque tem gente que fica esperando que o Espírito Santo venha e faça assim, ó, para rir. Não, querido, você começa rindo com a sua carne, com a sua arcádia dentária, e aí depois um som vem assim, aí, já pensou todo mundo na sua casa rindo, rindo, e a vizinhança lá, o que é aquilo que está acontecendo ali? Esses que estão bebendo, né? Aleluia, está comigo, querido? Nós temos que ser igreja do jeito que nós somos, querido, nas casas também. E na casa ainda é melhor, querido, porque não tem essa formalidade toda que temos que ter aqui. Está comigo? Na casa você pode ficar um pouco mais à vontade. Não é para bagunçar na casa dos outros. Não é para você ir com roupa indecente. Está comigo? Mas na casa, querido, você está ali em família também, conhecendo uns aos outros, como Priscila disse. É algo tremendo, querido, é algo de Deus. Eu estou convencido disso, e eu te digo, a igreja está sendo sacudida na face da terra, para ir para as casas, seja ela presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, católica, está indo para as casas. O Espírito Santo está movendo no mundo como um todo sobre isso. Está comigo? Isso dá trabalho, viu? Mas eu sei que aqui não tem ninguém preguiçoso, não. Glória a Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, versículo 18, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. O apóstolo Paulo aqui agora, né? E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vê bem, um homem que estava perseguindo a igreja, 3 dias sem ver, sem comer, teve um encontro com o Senhor. Aí vem um discípulo, impõe as mãos sobre ele, ele recebe o batismo do Espírito Santo, é batizado, e agora ele passa um tempinho em comunhão com outros discípulos, sendo cuidado. Aí versículo 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, de perseguidor para pregador. Agora eu te pergunto, será que esses discípulos que cuidaram de Saulo, disseram para ele: Saulo, rapaz, você está muito animado, novo convertido é assim, todo animado. Eu ouvi essa frase quando me converti, e foi um conselho sábio, mas eu ouvi essa frase, né, porque eu queria pedir demissão do meu trabalho, para sair evangelizando aí o mundo, e a pessoa que tomou conta de mim, que me evangelizou, disse: calma, novo convertido é todo animado, ele disse. Não é assim não, você não tem estrutura, e graças a Deus por esse conselho. Mas sabe que a animação de novo convertido deve permanecer no velho convertido? Eu falei no primeiro culto, que faz 30 anos que eu nasci de novo. Eu vou te dizer, eu estou com a mesma disposição de pregar o evangelho, sem medo de perseguição. Não abro, querido. Já preguei sem dinheiro, mas eu te digo, é melhor pregar com dinheiro. Mas sem dinheiro não é impedimento. Está comigo? Se você não pode sair da sua residência, porque não tem o dinheiro da passagem, para vir para a igreja ou para evangelizar alguém, você ainda não compreendeu quem você é em Cristo.
Porque ele não mandou você se preocupar com essas coisas. Quando ele enviou os seus apóstolos, lá em Mateus capítulo 10, e ele deu autoridade para expulsar demônio e sobre toda sorte de doença e enfermidade, e ele diz que enviou eles de casa em casa, de cidade em cidade, em casa em casa. Ele disse: olha, onde você entrar, na casa que entrar, ministra paz. Aí antes dele enviar, ele disse: não se preocupe, não leve 2 túnicas, não leve um alforje, porque o trabalhador é digno do seu alimento ou salário. Tem versão de salário. Agora, não é interessante, querido, que eles não estavam trabalhando secularmente, não. Eles estavam na pregação do evangelho. Então isso traz uma ideia para mim e para você, querido. Quando a gente atenta para o que é primordial para Deus, que é a evangelização mundial, Deus vai trazer um acréscimo na nossa vida. O apóstolo Paulo, querido, durante 17 anos ele trabalhou fazendo tenda. E deixa eu te dizer, nesses 17 anos, o homem levantou paralítico. O homem fez mais do que eu e você estamos fazendo. Ele fez mais, na realidade, do que todos os apóstolos juntos. Sabe que ser diácono, querido, não é uma posição de ser convocado pela liderança da igreja, não. Agora estamos estabelecendo você diácono. Então você que é diácono, você vai ficar só se preocupando na ordem do culto, arrumar as cadeiras, tirar dízimos e oferta. Não, não, não. A Bíblia diz que foi instituído os diáconos, querido, né? Porque houve falha na distribuição dos alimentos para as viúvas, e houve uma contenda na igreja, vê? Aí vamos lá levantar os diáconos, porque os apóstolos eles se dedicavam à oração e à palavra. Agora traz a ideia, querido, deixa bem claro para mim e para você, eram 12 apóstolos, né? Porque aí tinha se levantado já um outro para ficar no lugar de Judas. Não quero aqui discutir o mérito, mas foi levantado, ok? Então ficou em número de 12. Aí se levanta agora 7 diáconos. Não é isso? Foi isso? 7 homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Aí o que é interessante, querido, que enquanto Paulo não surge, o que se destaca é mais Pedro e João, e também Estevão e Filipe, diácono, na manifestação de glória e poder, de curas. Não cita os outros nomes dos outros apóstolos, mas cita esses 2 apóstolos e esses 2 diáconos, e depois o apóstolo Paulo. Então significa dizer, querido, que diácono, sim senhor, tem que estar envolvido na evangelização mundial, e tem que estar envolvido com o Espírito Santo e com o poder. Sabe, o diácono não tem que ter medo nem de falar com o irmão para mandar sentar no lugar que tem que sentar, quanto mais de evangelizar o pecador, expulsar demônio. Nós queremos ter testemunho de diácono e diaconisa expulsando demônios na rua, libertando os cativos, ministrando batismo no Espírito Santo. Está comigo? Mas não é só para os diáconos, é para todos que estão aqui, porque você está numa igreja que decidiu seguir o plano original de Deus para a nova aliança, que é se reunir nos lares e também do que chamamos de templo. Amém, queridos? E vamos ver isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora ver 1 Coríntios 16. Diz o seguinte, 16, 19: as igrejas da Ásia vos saudam, no Senhor muito vos saudam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Vou ler aqui na versão de Rio Doce. E bem assim a igreja que está, bem assim o GCC que está na casa deles. Porque a igreja somos nós. Agora, tem um outro versículo que Paulo, em primeiro lugar, coloca Priscila e depois Áquila, porque aqui é um casal. Áquila é o homem e Priscila é a mulher. Então a ideia é que Priscila começou liderando um GCC, e depois que Áquila era novo convertido, era o esposo dela, depois ele tomou a frente, mas os dois trabalharam em conjunto, e a coisa aconteceu. Está comigo, querido?
E é interessante, querido, que as epístolas de Paulo, ele cita nome de pessoas, porque ele se relacionou com pessoas. Agora você imagina qual era o tamanho da igreja de Pedro? Pedro, a sombra dele curava. Aí você tem ideia do tamanho da igreja. Aí nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo disse que ele produziu muito mais. Ele não só disse que orou em outras línguas mais do que todos, mas ele disse também que produziu mais do que todos. Então a igreja que Paulo liderava, ou estabeleceu como apóstolo, era maior do que a igreja que todos os outros apóstolos juntos tinham, inclusive a de Pedro, porque Paulo seguiu a instrução direta do Senhor, e os outros apóstolos que seguiram com Jesus, humanamente falando, mano a mano, não pegaram como deveriam, porque Jesus foi com ele para as casas, e foi com eles também para o templo, foi com eles para as casas e templo, foi para o templo e para a casa. Sabe, querido, o culto na igreja não substitui a reunião no lar, nem a reunião no lar substitui o culto da igreja, tem que existir os dois. Eu falei aqui em outra oportunidade, né? Mas os sociólogos, eles atestam que o ser humano, para se tornar completo, ele tem que fazer parte de um grupo menor, do mesmo sistema de crença, seja ele filosófico, político ou religioso, e que esse grupo pequeno também se reúna com um grupo grande, que tem o mesmo sistema de crença, seja ele filosófico, político ou religioso. De onde tiraram isso? Da Bíblia. Vamos lá para Deuteronômio, ver um versículo aqui, ver o 93, eu creio. Deuteronômio, vai lá. Deuteronômio capítulo 1. Aleluia. Versículo 9. Nesse mesmo momento, Deuteronômio capítulo 1, versículo 9. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus. Presta bem atenção. Moisés aqui estava conduzindo o povo, e o povo já era uma multidão, conforme as estrelas do céu. Aí o que é interessante, querido, que aqui ele vai nomear líderes para tomar conta do povo, porque a promessa também não estava completa, porque a promessa para Abraão era que seria uma multidão de uma multidão e multidões, assim como as estrelas, mas também como a areia do mar. Eu acho que a areia do mar tem uma quantidade maior do que as estrelas, porque aqui em seguida ele vai falar que ele deseja que Deus multiplique 1000 vezes mais do que já é. Querido, se já é uma multidão e existe um desejo de se multiplicar 1000 vezes mais do que é hoje, é algo incontável. Mas aí vem a estratégia de Deus: levanta líderes de 100, de 50, de 500. Aí está falando sobre o líder de GCC, sobre o líder de rede, sobre o pastor de bairro, sobre o líder de bairro que vamos levantar, tomando conta de 100, de 200, de 300, de 10, de 15, de 50. Está comigo, querido? Deus sabe qual é a capacidade que você tem. Deus só exige de você multiplicação. Por isso que para um ele deu 1, para outro ele deu um número maior, 5, para outro ele deu 10. Ele queria que a pessoa multiplicasse segundo a sua capacidade. E nós estamos em Cristo, querido. Nós não estamos nesse negócio para fazer a obra no natural, mas sim no sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aí o Senhor Deus de vossos pais vos faça, versículo 11, 1000 vezes mais numerosos do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Desde aquela época já existia contenda. Tomai-vos homens sábios e inteligentes e experimentados segundo a vossa tribo, para que os ponhas por vossas cabeças. Então me respondeste e disseste: é bom cumprir a palavra que tens
falado: tomei, pois, cabeça da vossa tribo, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Está comigo? Isso fala de hierarquia. Isso fala de uma ordem, vem para o cabeça, vai descendo para os demais, vai abençoando a todos, e todos estão sendo acompanhados e cuidados. Querido, no GCC é mais fácil você saber que o irmão está desempregado. É mais fácil você saber, querido, que aquele irmão está doente, está precisando de ajuda. É mais fácil no GCC, querido, você saber que a pessoa se ausentou dos cultos da igreja, do que nós que estamos aqui, querido, no culto no dia a dia. Porque a igreja cheia, né? Aí está cheia, aí daqui a pouco, querido, quando a gente derrubar essa parede, não vai dar para enxergar todo mundo não. Aí de repente a gente não sabe se o irmão veio, mas você que é líder de GCC sabe se seu discípulo veio ou não. E você tem que procurar saber, não para condená-lo, mas será que ele não está passando por alguma dificuldade, precisando de ajuda? E você é o líder que tem que ajudar, ou trazer para a liderança que está acima de você o problema, para que a gente de alguma forma ajude. Amém, queridos? Eu não sei se você sabe, mas eu preciso externar isso aqui para a igreja, porque certamente algumas pessoas não têm conhecimento disso, né? Nós arrecadamos os alimentos na segunda quinta-feira de cada mês, querido, e nós ofertamos à medida que os líderes de GCC passam para nós quem está precisando, porque eu não sei, mas eles passam antes, querido, do culto da quinta-feira, e nós cremos em Deus como liderança, para cliente o suficiente para assistenciar a quantidade de pessoas que foi relacionado, que estão precisando, e graças a Deus tem sempre acontecido assim, amém, querido, e tem sobrado e vai sobrar mais, amém? Glória a Deus. Mas se não houvesse esse acompanhamento, como é que a gente ia saber? Amém? Vamos lá em Colossenses ver aqui outra situação. Colossenses 4:15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Amém? Vamos para Filemon. Filemon é depois de Tito. Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 2. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. O apóstolo Paulo saudando as pessoas. Então vê que a igreja que o apóstolo Paulo comandou se reunia nos lares e também no templo. Vamos lá para Atos 5. Atos 5. Atos 5, 42. Querida, essa ideia de dizer assim que só os pastores, só os profetas, só os evangelistas, só os apóstolos, só os mestres, né? É que são ungidos, é que podem orar para expulsar demônios, só o pastor, é que podem pôr as mãos para a pessoa receber o Espírito Santo. Isso é um espírito de religiosidade, querido. A igreja primitiva, né, a igreja no início, em Atos dos Apóstolos, todos os irmãos cooperavam, todos os irmãos fluíam, todos os irmãos, querido, colocavam as mãos sobre os doentes, seguindo a ordenança de Jesus: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, se você impuser as mãos, serão curados. E esse ide aí, querido, não é opcional, não é uma sugestão. Jesus não perguntou: olha, Cleone, se você puder ir, Jorge, se você tiver tempo, viu? Não. O ide, querido, esse termo assim, ide, é uma ordem. E no original, querido, a ideia é, né, eu vou usar esse exemplo, porque é um outro exemplo, mas eu vou usar esse, que também dá o mesmo sentido. A ideia é de uma mãe que está prestes para ter o bebê,
parto natural, acabou-se. O bebê sai ou não sai? Sai. Pode ser no avião, pode ser no trem, pode ser na igreja. Chegou o momento, ele é expelido. A ideia do ID é a mão de Deus chegar assim aqui na igreja agora. Sai todo mundo aqui e vai para a rua evangelizar. Isso é o que significa ID. E ele te capacitou para você evangelizar. A unção que está sobre mim e sobre você, que não é só para ganhar dinheiro não. A unção que está sobre mim e sobre você, em primeiro lugar, é para anunciar as boas novas do evangelho. Aleluia. Aí diz aqui, Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, Jesus o Cristo, ok? Vá lá para Atos 2, Atos 2:46. Atos 2:46 diz: diariamente perseverava unânime no templo, partia um pão de casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, diariamente no templo, e se você observar aí tanto Atos 2:46 como Atos 5:42, né, que a gente acabou de ler, vai falar em primeiro lugar templo e depois casa, porque a reunião no grupo maior não pode ficar esquecida, porque de repente você vai para uma reunião no lar, aí tem isso que Priscila falou, né? Dependendo do grupo, nós não estabelecemos como padrão ter lanche, mas na medida, querido, que vai se relacionando, não é pecado cada um trazer alguma coisinha, se conversar e ter um lanchezinho. Nós instruímos para ter uma reunião extra e ter esse tipo de coisa, está comigo? Mas não tem problema de ter em todo momento, se assim um grupo já está bem afinado. Mas esse grupo bem afinado não pode ficar acomodado. Rapaz, eu já estou cheio da palavra, né? Já oraram por mim, eu já orei também, e a gente teve até um comes e bebe. Vou para a igreja hoje não. Não, você tem que vir para a igreja. Em primeiro lugar, o templo, e depois casa e casa. Está comigo? E eu falei aqui que uma reunião não substitui a outra. E para finalizar, vamos ver aqui, 1 Coríntios, é isso? 15, isso, 1 Coríntios 15:10, para finalizar a epístola aos Coríntios, que depois eu vou para Romanos. O apóstolo Paulo falando: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Tem versão que diz: produzi muito mais do que todos eles. Por quê? Porque ele produziu discípulos. Diga assim: discípulos. Amém? E para fazer discípulo, querido, envolve tempo, envolve relacionamento, envolve você chamar a pessoa, querido, não é? Além da reunião, de repente, Martinha, o GCC dela funciona na quarta-feira, um exemplo. Aí na segunda-feira, Martinha já ligou para aquela irmã que se converteu, ou para aquela discípula, né, que está indo. Como é que você está? Manda uma mensagem, criou um grupo no WhatsApp, querido. Tudo isso a gente tem instruído, estou só pincelando, né, porque isso tem que acontecer, não pode cair no esquecimento, né? De repente, querido, aquela pessoa está precisando de uma palavra de conforto, de consolo, ou de exortação. Um líder não pode esquecer de orar pelo seu GCC, pelas pessoas do seu GCC. O líder não pode, querido, né, deixar de incentivar as pessoas que compõem o GCC, de trazer outras pessoas. Não pode ir para um extremo de ficar reunião só de crente. Tem que ter não crente, senão está fora do propósito. A reunião só de crente, querido, é uma outra coisa. Vão se tornar crente, aí vamos orar, mas tem que saber que tem que sair para ir buscar mais, porque Jesus está voltando, querido. Você crê nisso? E nós temos que apresentar as vidas, querido, as vidas que estão sofrendo.
precisando de mim e de você, e nós temos essa palavra da reconciliação. Deus confiou a você, você foi ungido para isso. Finalizando em Romanos 16. Paulo faz uma recomendação à irmã, sobre a nossa irmã Febe. Ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Aí ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Presta bem atenção, querido. Você quer se relacionar como igreja a tal ponto de arriscar a sua própria cabeça pela vida de um líder seu? Presta bem atenção, querido. O que Deus está chamando a minha atenção e a sua. Nosso grau de comprometimento com o nosso irmão da igreja, querido, tem que ser a tal ponto que você tem que colocar a sua vida em risco para proteger seu irmão. Faltou energia, não vou fazer GCC não. Se você tiver uma direção por dentro para não fazer, mas a falta de energia é impedimento, melhor orar e crer que vai chegar. Para isso a gente tem a palavra da fé. Não é para ficar gordo espiritualmente sentado no banco. Quem aqui conhece Nívia Soares? Nívia Soares é uma das cantoras, querido, que tem célula. Viaja por todo mundo, mas tem célula. Então eu entendo que célula é para o pessoal do Ministério do Louvor também. É para a diaconia também. Na realidade, diaconia, Ministério do Louvor, querido, toma conta do estacionamento, né? Isso aqui é serviço de assistenciar o corpo de Cristo na igreja local. Mas o ministério, querido, da reconciliação é para todos. Se a gente não ganhar vidas, não vai ter diácono. Se não ganhar vidas, não tem pastor. Se não ganhar vida, não tem ministério do louvor. Se a igreja aqui estiver vazia, eu vou pregar para quem? Para as paredes? A gente pode até começar com a igreja vazia, mas tem que encher de gente. Aí daí vem os levitas, daí vem os diáconos, daí vem os professores de criança, daí vem novos pastores, novos mestres, novos profetas. Está comigo, queridos? Então o desejo dessa igreja, do pastor dessa igreja, é que todos estejam inseridos no GCC e liderando também no futuro. Está aqui na Bíblia, vamos lá. Saudai igualmente, versículo 5, a igreja que se reúne na casa dele. Saudai, meu querido Epêneto, né? Primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Falando de mulheres: Priscila, Maria, Febe, Joana, Carla, Priscila, Camila, Andréia, Carol, Rosângela, Dárate, Bárbara. Saudai Andrônico e Juninhas, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. B. Você captou a mensagem? Quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo. Aí ele está citando o nome dos parentes deles que estavam em Cristo antes dele. Então Saulo, quando perseguia a igreja, ele já tinha um parente que tinha se convertido e já estava servindo a Cristo antes dele. É por isso que ele escreveu aquele versículo. Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, porque ele mesmo bebeu disso. Está comigo, querido? Então, se você tem um parente que está te perseguindo hoje, perseguindo a igreja, falando mal da igreja, não desista, porque você já abriu a porta para ele entrar também. Amém? Saudai Urbano, versículo 9, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa
desse nome aí? Aristóbulo, amém? Meu neto vai ter outro nome, amém? A gente já combinou, né? Cleone Osório, né? Tá tudo certo já. Amém, queridos? Não, esses nomes bíblicos, se você tem um nome bíblico assim bonito, não, fica tranquilo, amém? Mas eu compreendi, porque eu vi um pastor dizer que ele disse é por conta da língua que foi escrita. Então esses nomes, na língua que foi escrita a Bíblia, é muito bonito. Agora quando vem para o português é estranho para a gente, amém?